Gente, seguinte, outra coisa que a Leila falou, que aí é um outro assunto, no Roda Viva também, foi a respeito de comprar ou não o Palmeiras. Porque muito se fala, né? Que tudo isso que ela fez, vamos lembrar, quando a gente volta para o passado e se lembra do início de Leila Pereira ali dentro do Palmeiras, a gente começa a se lembrar que, embora hoje o patrocínio ao Palmeiras esteja defasado com relação ao que se pratica no mercado de clubes que tem a visibilidade que o Palmeiras tem, por muito tempo ela pagou muito mais do que o espaço valia. E muito se discutiu isso. Por que ela está pagando? Se vale 20, por que ela paga 40? Isso não estou pegando números reais, é só um exemplo. Mas muito se discutia isso, se dizia, não, ela está fazendo isso porque ela quer um dia ter poderes políticos dentro do clube. Pouca gente abraçava essa ideia. E isso foi o que aconteceu. A revelia do Paulo Nobre, que era contra com que ela virasse conselheira sem ter os predicados administrativos, na verdade não administrativos, mas... Sem ter o tempo que necessitava para Então, ela se candidatar a presidente. mas de acordo estatutário, né? É uma Sim, parada estatutária do clube que foi burlada. O estatuto do clube foi mudado para que ela pudesse, antes do tempo requerido inicialmente, poder exercer alguns cargos lá dentro e se colocar futuramente como candidata. O querido Maurício Gagliotti, que foi muito vencedor, abraçou essa ideia. Ele, que era vice do Paulo Nobre, é considerado até uma traição. Eles não têm mais a mesma amizade que tinham antes, se é que tem alguma amizade. Praticamente romperam porque o Gagliotti abraçou a Leila e muito porque também se viu ameaçado de uma gestão que visse sua principal patrocinadora deixar o clube. Então ele seria culpado e os títulos não teriam vindo. Era uma situação difícil do Gagliotti e ele não era o Paulo Nobre, né? É diferente também. Ele não tem a mesma conta bancária do Paulo Nobre para colocar a grana que o Paulo Nobre colocou. Era uma situação que eu consigo entender também no lado do Gagliotti. Mas ele ali abriu as pernas para Leila, que depois veio a ser a presidente do clube, e a gente pôde entender que aqueles valores a mais pagos para o Palmeiras tinha mesmo que ver com intenções políticas. Só que aí ela assume o clube, toda essa farra muda. Hoje a dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa já é muito pequena, representa muito pouco, e ela passa a administrar o Palmeiras de fato como uma empresa, como ela fala. O Palmeiras se torna ainda mais vencedor, consegue a manutenção de um técnico super vencedor, que tem mercado pra caramba. E hoje, se você olhar com muito menos receita, porque tudo bem, o Palmeiras pode ser a segunda, terceira maior receita do Brasil, mas se você for pegar a média do que o Palmeiras fatura e do que o Flamengo fatura, você vai ver uma distância muito grande. E ela consegue ser tão competitiva quanto com menos dinheiro. Quando o Abel fala que o Palmeiras opera com menos dinheiro, o Tite se ofende na coletiva, ele está dizendo nada mais do que a verdade, né? São muitos milhões de diferença. E tudo isso, o mérito disso é por conta da gestão da Leila e tudo mais. E aí, com todo esse sucesso, e depois da trágica entrevista que ela deu, que deixou os palmeirenses muito magoados, com razão, ela parece que, a gente até falou de várias vezes sobre isso no podcast, uma repaginada, ela passou a ser assessorada de uma outra forma, ela passou a ser mais assertiva, mais combativa nos microfones, passou a abraçar pautas que são consideradamente importantes para a opinião pública, como a inclusão de mulheres, falou a respeito, vestindo o uniforme da CBF, de coisas que nenhum homem da CBF falou na época lá da prisão do Robinho, e da condenação e soltura do Daniel Alves, se posicionou nesse sentido, vem cada vez mais, por exemplo, como a gente soltou aí ainda nessa live, falando do John Textor, falando que ele é um idiota em rede nacional, uma fala que vai repercutir, foi agora à noite, mas amanhã não vai se falar. Os programas esportivos vão falar o tempo todo dessa fala, você não tem a menor dúvida disso, ela pauta a mídia. E outra, mano, tipo, ela escolheu estrategicamente o dia de dar uma entrevista pro Roda Viva, a principal roda de entrevistas da televisão aberta brasileira, no dia da CPI que o Textor ia falar. Não, sem então dúvida. você vê que é tipo,
milimetricamente pensado, ela tá agindo de uma forma totalmente diferente na mídia, se postando como uma diplomata, mesmo uma representante de um clube do tamanho do Palmeiras, depois daquela entrevista fatídica no final de outubro, pós-eliminação para o Boca Juniors ali, onde ela foi totalmente desastrosa e mirou na torcida organizada e acertou na torcida inteira do Palmeiras. Sofreu muito no ano passado, quando o Palmeiras engatilhou ali o título brasileiro no final do Campeonato Brasileiro, depois da eliminação. Ela era criticada na arquibancada, subia bandeirão sem o logo da Crefisa na camisa do Palmeiras. Enfim, vários protestos que começaram na torcida organizada e pegaram a maioria da torcida do Palmeiras contra ela, e ela conseguiu virar essa página. Hoje, você olha na bolha da torcida ali, pelo menos nas redes sociais, você vê que a galera tá muito mais pró-Leila do que contra a Leila, entendeu? Exato. E com esse contexto todo que você contribui super bem, tem uma questão que é isso, assim, e agora? Qual vai ser o próximo passo? Porque ela tem mais um mandato pela frente, ela deve ser candidata praticamente única aí, não deve nem ter oposição, e disse, o discurso oficial vou cumprir meu segundo mandato e vou seguir minha vida. O discurso é esse. Inclusive, a gente teve uma apuração aqui interna no Futeboteco, de fontes que, assim, a gente confia bastante, que haveria um movimento ainda embrionário dentro de, inclusive, clubes de São Paulo que gostariam de ver a Leila numa função de presidência da CBF, que acharia importante para o futebol brasileiro se desenvolver, a CBF ser gerenciada também como uma empresa e isso valorizar o nosso futebol como um todo, e que para a Leila seria também interessante do ponto de vista de marketing pessoal, do crescimento da marca dela, a Crefisa. Sim. Já falei aqui, é uma empresa que eu abomino completamente, e pouco se fala disso, né? Pouco se fala disso. Ela consegue blindar muito bem. Ela consegue blindar, a Crefisa só cresce. Né? A Crefisa só cresce e com todo esse holofote. Então, assim, com tudo isso, a gente está vendo, será que não é esse o plano, ela não vai para a CBF. Será que uma compra do Palmeiras poderia ser o grande objetivo da Leila? E ela respondeu essa pergunta no Roda Viva. Deixa eu colocar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui. Modelo de SAF, diante disso, né? A gente tem aí essa gestão da SAF do Botafogo, tem outras como do Cruzeiro. Eu tenho visto você fazer muitas críticas a esse modelo. Por outro lado, qual não foi minha surpresa quando a gente anunciou que você viria ao Roda Viva, e aí começa torcedor e tal. Na verdade, o que eles querem é comprar o Palmeiras. A Crefisa quer comprar o Palmeiras e transformar numa SAF. Existe isso no horizonte? Vera, deixa eu te falar uma coisa. Eu não sou contra a SAF. Não. Pelo contrário, eu acho que é a solução. Tá. Mas o problema é que as SAFs, as empresas quebram também. Tudo é gestão, tá? Tem discussão sobre o Palmeiras virar uma SAF? Não, o Palmeiras não. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, primeiro, para o Palmeiras se transformar em SAF, precisa passar no Conselho Deliberativo, não é? Por iniciativa minha, da presidente Leila Pereira, jamais eu vou fazer essa proposta do Palmeiras se transformar em SAF, tá? Primeiro, eu acho que o Palmeiras não tem necessidade de se transformar em SAF, porque o Palmeiras é muito bem gerido. Enquanto eu for presidente do Palmeiras, o Palmeiras vai continuar sendo administrado como uma empresa. Como eu te falei, o futebol do Palmeiras ele é totalmente profissional. O conselheiro não entra na academia de futebol do Palmeiras. Meu marido, ele é conselheiro do Palmeiras. Meu marido é conselheiro e meu marido é patrocinador do Palmeiras. Meu marido não entra na academia de futebol. Ele é proibido de entrar. Você tem que dar exemplo, sabe? Então, eu sou a favor de SAF, sim, mas não no Palmeiras, que eu acho que não tem necessidade. Ela foi bastante taxativa, que há quem duvide da palavra da Leila em certas circunstâncias, que ela fala uma coisa hoje, amanhã ela faz diferente, mas me pareceu uma pessoa, me pareceu honesta a parte dela ali. Cara, essa questão que ela fala de conselheiro não ver o treino do Palmeiras, de conselheiro não participar do dia a dia ali dos treinos, cara, eu acho isso muito bom. Porque é aquilo que a gente falou aí no podcast, se eu não me engano, com a Alicia Klein, que eu falei no meu vídeo também do Felipe Anderson, que as coisas do Palmeiras não vazam, cara. As coisas do Palmeiras não vazam, os movimentos do Palmeiras no mercado, os treinos do Abel, o jeito que ele vai escalar o time, dificilmente você vê alguma coisa sendo vazada na mídia. E isso é um mérito da gestão dela no clube. Porque mesmo com o Maurício Gagliotti e com o Paulo Nobre, as coisas vazavam. A gente ficava sabendo de movimentos que o Palmeiras ia tomar no mercado, ou do time, ou de um técnico que ia vir, um jogador que estava negociando. Com a Leila isso não vaza, mas a grande questão dela como presidente é você ver
como ela trata internamente a oposição, né? Que é muito fraca ainda no Palmeiras, muito porque também é muito silenciada, não tem espaço. Ela, enfim, teve movimentos recentes que tirou ingressos de pessoas que se colocavam contra a gestão dela, pessoas que eram do Conselho Deliberativo, da oposição, tirou o avante dos caras, enfim, prometeu ingressos baratos e está entregando ingressos caros. Hoje mesmo no Roda Viva ela falou, estava vendo um corte aqui, que ela considera o ingresso do Palmeiras muito, muito ok, assim, que é só você pagar R$ 145 que você tem direito ao ingresso, um ingresso de graça ali, digamos assim, que é o plano que eu tenho, que é o plano ouro do Palmeiras, que eu pago R$ 144 por mês, eu tenho direito à ala norte do estádio, ao setor onde ficam as organizadas, eu tenho direito a ter um ingresso na faixa ali, só que eu pago 144 por mês para ter esse direito e tenho que ir aos jogos para ter uma frequência alta para conseguir comprar o ingresso nesse setor. Então ela fala ali, eu até senti um pouco de falta das pessoas que estavam ali, dos jornalistas que estavam ali intermediando a entrevista, dos caras rebaterem. Não que eu queira ser o ombudsman da mídia aqui, mas faltou ali Não, presidente, mas pô, nem todo mundo tem R$ 145 para ser sócio do clube. A pessoa que vem de fora, que quer ir no jogo. Por exemplo, minha namorada não é sócia, minha sogra não é sócia. Já me perguntaram, pô, eu quero ir. O ingresso cheio tá R$ 350 para uma pessoa que não é sócia. E outra, as pessoas que não são sócias quase nunca conseguem ir ao jogo porque o Palmeiras tem muitos sócios e aí os sócios acabam comprando toda a carga de ingressos. Então, essa questão do ingresso é muito, assim, discutível da gestão dela, para dizer o mínimo, porque quando ela foi se eleger, ela disse uma coisa e hoje ela pratica outra. O Palmeiras não tem um ingresso barato, o Palmeiras não é de todos, como ela disse. Então, são algumas, digamos assim, algumas incongruências aí na gestão da Leila Pereira que tem que ser dita. Não, mas aí, assim, beleza. Mas aí não compra o Felipe Anderson, então. Que é isso, né? O futebol é um negócio. Não, cara, dá pra você baratear um pouco. Cara, eu não tenho a planilha aqui pra dizer isso. Eu não tenho a planilha aqui. Eu não sei se você tem, mas eu não tenho a planilha aqui pra dizer, dá pra baratear e no fim a gente vai corresponder às expectativas, vai conseguir pagar R$ 1.700.000 pro Rony, ficar no banco e ter um elenco multimilionário que eu consigo manter todo mundo. Aí já é outra questão. Não é outra questão, é dinheiro. E dinheiro claro vem de várias vertentes. Ele vem de televisão, ele vem de bilheteria, Sim, ele vem de sócio torcedor, ele vem de... Essas são as receitas. Então, não dá pra você meter o ingresso de R$ 350 e justificar que o Rony ganhou R$ 1.700.000. Pô, o cara já teve várias propostas aí, já que o salário dele tá alto, vende o cara, então, pô. Não, então, mas aí é o plano do Palmeiras. O Palmeiras não quer vender o cara. O Palmeiras quer manter o cara e o Palmeiras tem direito de ter um cara que custa R$ 1.700.000 no banco. Mas isso custa dinheiro. Mas aí não pode justificar o preço do ingresso. Não, é claro já que quando você se elegeu falando que o ingresso ia ser barato. O ingresso não é barato, cara. Não é barato para quem vem de fora, mas o Palmeiras tem o principal plano de sócio hoje do Brasil. E aí você vai ficar fechado a um plano de sócio? Não vai ter uma política para ter um setor para um torcedor que tem um poder aquisitivo menor? Mas tá dando certo ou tá dando errado? O plano tá dando certo ou tá dando errado economicamente pro clube? Tá dando certo, mas o Palmeiras tá ficando um clube elitizado, cara. E o Palmeiras não é isso. Mas não é o Palmeiras. É o futebol brasileiro, é o futebol mundial. Você pega, olha a média dos ingressos da Premier League, que é o principal campeonato do mundo que a gente adora elogiar. Vai lá ver quanto que custa. Se você quiser ir para Londres ver um jogo do Arsenal que você gosta, vai ver o preço do ingresso que você vai pagar. É muito mais caro. Mas, pô, lógico, lá o poder aquisitivo é muito mais. Mas tem pobreza também, cara. Tem muita gente, tem muito torcedor do Arsenal que não conhece Emirates. Cara, o Palmeiras ganhou o Paulistão, tava lotado o estádio. Eu fui no jogo. Cara, na quarta-feira o Palmeiras ia estrear no Allianz na Libertadores. Eu fui também. Cara, tinha lugares vazios, deu, sei lá, 28 mil pessoas. E o ingresso tava, tipo, 400 e poucos reais. Porra, falar que não tem relação, claro que tem, eu acho que alguns episódios específicos, como foi esse, isso é uma raridade, porque a gente não tá pegando... Esse é um jogo que é uma raridade. O estádio do Palmeiras geralmente está lotado. Você tá lá sempre, você sabe muito mais melhor disso do que eu. Não dá para pegar a exceção e transformar como regra. O estádio do Palmeiras geralmente tá... Esse jogo poderia ter sido feito uma estratégia diferente.
puta, gente, acabamos de ser campeão, um jogo aqui de Libertadores, a torcida talvez não compareça tanto, vamos abaixar estrategicamente o preço. Não foi feita essa leitura. Ok, foi um erro da diretoria. Agora, o processo todo, economicamente, tem dado muito certo para o Palmeiras. E aí, assim, essa é a tendência do futebol brasileiro e mundial. E digo mais, quem não conseguir fazer isso vai ficar para trás. O que adianta hoje eu, como santista, chegar na Vila Belmiro, pagar um ingresso barato por lá e tudo mais, né? Se assinar, hoje eu tenho um plano de R$27 por mês, R$27 por mês, e eu tenho uma meia entrada. Aí a meia entrada, o ingresso, sei lá, R$80, eu pago R$40 no ingresso. É barato, considerando o ingresso do Palmeiras. Mas o que adianta isso? E aí você vai chegar no estádio, o jogo não dá 1 milhão de renda. O que adianta? Mas aí é o tamanho da Vila, cara, não é o preço do ingresso. Então, tudo bem. A Vila cabe 16 mil, você põe o jogo no Morumbi para 50... Mas se você botar o ingresso a R$350, Felipe, a R$450, vai dar muito mais renda do que isso. E não é feito. Cara, a questão é que os dirigentes, eles não pensam também no torcedor. Eu entendo toda essa lógica capitalista que tem que ter renda, que tem que bater renda para se manter, para ter ali no final do mês o balanço de quanto deu de dinheiro, de renda, é importante pra caramba, claro que é, não tô dizendo que não é. O que eu tô dizendo é que também dá para você ter um setor barato, para você privilegiar também o torcedor que às vezes não é sócio, para você ser um clube mais plural, sabe? Para não ficar muito fechadinho a sócio-torcedor. Futebol não é só isso, cara. Não, eu defendo isso. Acho que o ideal seria a gente ter setores populares, etc e tal. É a minha filosofia de vida. Mas não adianta bater de frente com o que o mercado propõe. Não adianta, é o que o mercado... Não é o Palmeiras, é o mundo. Nenhum clube grande no mundo inteiro tem feito políticas absolutamente diferentes do que essa. Quanto que é um ingresso para assistir o jogo do Real Madrid? Quanto que é um jogo... O Camp Nou cabe quase 100 mil pessoas. Quanto que é um ingresso? Você vê lá em cima, na puta que pariu. É caro pra caralho. Entendeu? Então, tipo, é uma tendência mundial. E hoje, quem não se adequar à tendência mundial, quer tentar faturar o máximo que pode com bilheteria, vai ficar para trás, cara. Vai ficar para trás. E o Palmeiras tem a sorte de ter um estádio que cabe bastante gente ali, um público legal, é muito bem valorizado, é numa região que o poder aquisitivo... A gente está falando da principal região, do principal estado, da principal cidade da América Latina. Talvez seja o estádio mais bem localizado da América Latina. Então o Palmeiras ele tem a sorte de ter o estádio mais bem localizado da América Latina, com muitas pessoas ao redor ali, muitos palmeirenses que têm poder aquisitivo, e usufrui disso, entendeu? Eu não vejo... eu acho que, bom, está no direito de cobrar para que o torcedor mais pobre vá ao ingresso, eu adoraria isso, mas acho muito difícil. Porque, no fim das contas, tem muito torcedor que está triste de ir no estádio, mas tem muito que tá em casa falando assim, tudo bem, eu não estou indo no estádio, mas pelo menos meu time é campeão. E eu estou acompanhando aqui pela televisão. Tem isso, cara. É como o Alexandre Calil já dizia no passado. O lugar do pobre virou assistir televisão no sofá. Eu acho isso um absurdo. Mas, no fim, cara, de fato ele tem razão nisso. Infelizmente. A gente vai fazer o quê? É o Brasil e a sua desigualdade. E o capitalismo, cara. Isso é um problema do capitalismo. Se a gente quiser mudar isso, não é querer mudar pelo Palmeiras, pela Leila. É mudar, é fazer uma liga mais igual, que os direitos de transmissão sejam transmitidos mais igual para todo mundo. É fazer a gente ter... enfim, o país mais rico economicamente, que proporciona todo mundo ter a sua própria arena. Não vai acontecer, nós não somos os Estados Unidos, tampouco a Inglaterra. O que me pega muito é o discurso, sabe? Tipo, ela se eleger falando que o Palmeiras é de todos, o Palmeiras vai ter ingressos mais baratos, que ela sabe. Tipo, quando ela estava concorrendo, ela estava concorrendo sem oposição nenhuma, não precisava mentir. Não precisava dizer outra coisa que ela sabe que não ia conseguir cumprir na prática. E aí ela se elege falando isso, e aí cobra 400 conto no ingresso de Libertadores em primeira fase, sabe? Tipo, é igual o comentário aqui do Rudinei Freitas. Não consigo ver um jogo do Palmeiras desde 2019 por questões financeiras. A Leila me afasta do estádio. Eu ouço muito isso, cara. Eu tenho amigos que nunca pisaram no Allianz Parque. Não é a Leila, mas assim, não é a Leila que te afasta.
É a política atual de clubes. Cara, por que o São Paulo consegue? É porque o São Paulo tem um estádio defasado, cara. Um estádio de 1920, sei lá. No dia que o São Paulo tiver uma arena coberta, com condição... Não, você acha que o preço vai ser o mesmo que o Morumbi? É porque é um estádio antigo, é um estádio velho. Não, É só sei se claro que é, cara. É claro que é. Olha o preço do ingresso do Maracanã, no New Maracanã. Você acha que é o mesmo preço do velho Maracanã? Ah, eu não sei qual é o preço do ingresso de Fluminense e Flamengo, mas imagino que do Flu deva ser mais barato. Não, então, eu também, assim, e aí, agora, com tudo isso, tinha 24 mil pessoas ontem não, domingo para ver, foi domingo ou sábado o jogo? Sábado, né? Domingo, pô. Fluminense e Vasco? Ah, não, foi sábado. Foi sábado. E Sim. tinha 24 mil pessoas lá, um monte de cadeira vazia. Não sei se foi o preço dos ingressos, etc. Tá uma realidade que tá um pouco mais longe da gente lá no Rio de Janeiro. Teria que conversar com a galera de lá. Agora, não é a Leila que afasta o torcedor aqui do estádio. Vai vir um próximo presidente depois da Leila e vai continuar igual, cara. Vai continuar igual. A verdade é essa, não é a Leila, é a política dos clubes. É só isso que eu queria tratar pra gente mudar de assunto aqui. Boa discussão, boa discussão. Boa discussão.